A gente falou sobre todas as definições e propriedades da transformada de Fourier no sentido clássico, né, quando a função pertence ao L1. E a gente acabou a aula tentando estender a transformada de Fourier para L2. Né? Então vamos só lembrar isso aqui. Lembrando, a gente começa aqui, sei lá, nosso chamado espaço de Schwartz. São as funções f, sem infinito, tá? De modo que o sup de qualquer polinômio, qualquer derivada de f, é finito, né? Onde alfa e beta são multiíndices. Multiíndices. Né? Ou seja, o conjunto das funções f, tal que f e qualquer derivada de f decai mais rápido do que qualquer polinômio. Né? Então, em particular, o conjunto das funções sem infinito de suporte compacto está contido em S, e S está contido no conjunto das funções sem infinito. S é denso em qualquer espaço LP, né? Como o conjunto das funções sem infinito de suporte compacto é denso em qualquer LP, isso aqui implica que S, classe de Schwartz, é densa em LP. Que LP, imagino que 1 menor ou igual que P menor do que infinito, tá? Em particular, valeria a seguinte proposição, né? Como a gente acabou na aula passada, que é o teorema de Plancharel. Talvez, vou botar aqui. Que é o seguinte, se f pertence à classe de Schwartz, vamos pegar uma função suave, né? A Schwartz, então, eu sei que a norma de f L2, f chapéu L2, é igual à norma de f L2. Né? Preserva a norma L2. Tá? E a prova desse fato é bem simples. Né? Se vocês lembrarem da relação de multiplicação, né, você tem isso aqui, que é a integral de f de x, g chapéu de x, dx, é igual à integral de f chapéu de x, g de x, dx. Certo? O que é que eu faço agora? Eu simplesmente tomo a g para ser... eu tomo a g aqui, g de x, para ser igual a f chapéu de x barra. Como eu tomo a g de x para ser igual a f chapéu de x barra, esse lado aqui vai virar... Né? Vamos ver nesse caso o que acontece. Né? Quem é f chapéu de x barra? Isso aqui é a integral de e elevado a menos 2πi x y f de y dy barra. Tá? Então isso aqui é igual a integral de e elevado a 2πi x y f chapéu f barra de y dy, que eu sei que é igual a f barra. Agora a transformada de Fourier é inverso, tá? Transformada de Fourier inverso é quando eu tenho aqui o mais em vez do 2. Então você tem isso aqui. Pronto, agora você simplesmente joga aqui de volta na fórmula. Joga aqui em asterisco, né? Por asterisco, o lado esquerdo fica sendo igual ao quê? O lado esquerdo de asterisco, né, o left hand side, é igual a integral de f e aqui, ali tem g chapéu. G chapéu é simplesmente f barra, Fourier inverso, chapéu, dx. Isso aqui é igual ao lado direito, e no lado direito só temos simplesmente f barra, do modo como eu defini g é f chapéu barra, dx. E esse lado aqui é a norma L2 de f chapéu, ao quadrado. Vamos lá, ele vai já conseguir sair. Agora, a gente provou que isso aqui, né, para uma função boa, uma função de Schwartz, né, em particular a gente viu que a transformada de Fourier mapeia a classe de Schwartz na classe de Schwartz. Né? Observação aqui, a transformada de Fourier, se eu escrever assim, f, ela mapeia a classe de Schwartz na própria classe de Schwartz. Né?
Então, em particular, se eu pegar uma função de Schwartz que é integrável, transformada de Fourier inversa pertence a ela, é integrável, eu posso aplicar a fórmula de inversão de Fourier, né? Quando eu pegar a transformada de Fourier da transformada inversa, isso aqui volta para a função original, f bar. Tá? Então, esse lado aqui fica sendo nada mais, nada menos do que a integral de f de x, f barra de x dx, que é tá? Então aqui você prova o resultado. Né? Aí depois vem a parte simples, né? Que é você consegue definir a transformada de Fourier na classe de Schwartz, a norma L2 é preservada, então a partir da classe de Schwartz você consegue estender a definição, porque a classe de Schwartz é denso L1, você consegue estender para L1, aí você tem que provar que ela coincide com a definição original em L1, e você também pode estender, por essa propriedade, você pode pegar e usar a densidade e estender a transformada de Fourier para ser um operador em L2, né? E provar que esses operadores coincidem, digamos, na classe L1 interseção L2, né? Que é tudo a mesma coisa. Né? Então, aqui por densidade, posso anotar, fazer a noção por densidade, essa transformada de Fourier, você pode pensar na transformada de Fourier como sendo um operador de L2 em L2. Então, vocês começam a ver as diversas facetas da transformada de Fourier, né? No sentido mais clássico, a gente definiu ela em L1, depois a gente talvez restringiu para uma classe mais forte, né? E provou que ela mapeia Schwartz em Schwartz, e agora a gente está conseguindo estender ela para uma função em L2. E por ela estar definida em L1 e L2, pelo teorema de Hausdorff-Young, a gente consegue provar que ela está definida em um certo LP para P entre 1 e 2, tá? Eu não vou entrar mais em detalhes disso aqui não, só queria mostrar um pouco dessa última propriedade. Tudo bem, agora a gente vai começar a falar um pouco mais de EDP propriamente dito, né? Passar dessa primeira introdução de análise real, transformada de Fourier, convoluções, né? Espero que vocês estejam já um pouco ambientados, fizeram uma lista bastante decente, né? 10 problemas de análise real, a meu ponto de vista, não são fáceis, tá? São problemas de realmente nível de doutorado. Vários desses problemas são de exames, alguns respostas são de exames de doutorado de universidades americanas e europeias, né? Para começar a falar um pouco de EDP, do capítulo do livro do Evans, a primeira parte do capítulo, né, seção 2.1, ela fala um pouco sobre a equação do transporte, tá? A equação do transporte. Como a gente não tem muito tempo aqui na sala, eu acho que é uma leitura relativamente fácil. Eu vou recomendar, então, que vocês leiam essa seção 2.1, são 2 páginas sobre a equação do transporte, e eu estou botando um exercício na lista 3 sobre isso, tá? Então, fica aqui como exercício para vocês ler esta parte. Tá? Eu quero começar a falar um pouco agora sobre o Laplaciano. Tá? Então, a gente vai começar a falar agora sobre a equação de Laplace, pelas nossas próximas 3 ou 4 aulas. Bem, a equação de Laplace é a equação, todos vocês, para lembrar aqui vocês, a equação Laplaciano de U igual a 0, tá? Onde o Laplaciano de U, lembrando, esse Laplaciano aqui nada mais é do que o operador, Laplaciano de U é o operador, tá? É a soma das derivadas, soma da diagonal principal do Hessiano, tá? Onde U aqui é igual a U de N variáveis, tá? X1. Sempre vou estar usando uma função U de N variáveis, U, certo? Em um certo aberto U do Rn em R, tá? Então, a minha pergunta básica é descobrir quais são as funções U que satisfazem Laplaciano de U igual a 0 em um certo domínio, tá? Olha, para você ter unicidade nesse tipo de problema, você tem que dar, às vezes, mais condições, tá? Se eu só te fizer uma pergunta desse jeito, né? Quais são as funções harmônicas, né? Toda função desse tipo é chamada função harmônica. Quais são as funções harmônicas no Rn? Você pode me dar milhões de exemplos, tá? O problema, às vezes, é quando eu te dou um certo domínio, eu te dou uma certa condição de bordo, né? E aí o nosso problema vai ter mais chance de ter unicidade, tá? Mas, a princípio, vamos pensar
essa equação aqui, ela caminha, às vezes, lado a lado com essa equação mais geral. Laplaciano de U igual a uma função f. Deixa eu botar aqui menos Laplaciano de U igual a f, depois vocês vão entender por que esse menos. Essa equação aqui é chamada equação de Laplace, essa equação aqui é chamada equação de Poisson. E a gente vai estar interessado em estudar essas equações aqui, sujeitas a algumas condições de bordo. Tá? Sujeitas a, digamos assim, condições sujeitas a algumas condições de bordo. Né? Então, quase que papagaio saiu. Essa equação aqui, ela está, em particular, aparece em vários fenômenos na natureza, né? Um dos fenômenos é quando você tem, por exemplo, você tem uma concentração de um certo composto químico, né, que está em equilíbrio, né? Quando você tem um certo composto químico aqui dentro de um domínio U, né? Digamos, uma concentração, sei lá, de sal, alguma coisa assim, sujeito a algumas condições de bordo, né? Você quer que a sua concentração aqui, nesse pedaço aqui, seja um certo dado, função G, né? E aqui dentro você tem a sua solução U e você vai ter que ver que a sua solução resolve Laplaciano de U igual a zero, né? Para você ver isso aqui é bastante simples, né? Se você pegar qualquer domíniozinho aqui dentro de U, e você imaginar que U é uma densidade, né? Ou uma concentração de algum composto, né? Você pegar esse cara aqui, e se você imaginar que esse composto aqui está, digamos assim, mudando de lugar aqui dentro, tá? Você imaginar o fluxo que entra por esse pedacinho V. Em cada ponto aqui, o composto tem um certo vetor chamado F, né? Quer dizer, em cada ponto é para onde as partículas querem ir, para onde o meu composto está querendo ir, né? Você chama isso aqui de F. Se esse negócio está em equilíbrio, se eu chamar isso aqui de V, o que você tem é que a integral de F no ds, né, onde eu estou integrando aqui no bordo do meu conjunto V. Isso aqui é o fluxo que entra e sai do bordo do meu conjunto V. Né? Isso aqui vai ser zero, liquidamente. Né? Se o negócio estiver em equilíbrio, tudo que sair tem que estar entrando. Né? E aqui você usa o teorema da divergência, que isso aqui, V é divergente de F dx. Tá? Esse aqui é igual a zero pelo equilíbrio. Se você imaginar. Isso aqui é igual a isso aqui pelo teorema da divergência. Por isso que eu passei o último exercício da lista passada, não tinha nada a ver com transformada de Fourier, não. Era mais para vocês lembrarem o teorema da divergência, a integração por partes no Rn, tudo isso como consequência do teorema de Stokes. Tá? Se vocês quiserem, para fazer o último exercício da lista 2, assuma o teorema de Stokes. Prove tudo aquilo ali, você pode fazer. Tá? Não tem problema. É mais para vocês lembrarem que a gente vai estar usando aqui com frequência. Né? Então, isso aqui é uma consequência do teorema de Stokes, né? O teorema da divergência em R3, em Rn. Mas o que acontece? Como esse seu domínio V era um domínio qualquer, daqui você tira aqui que a minha divergência de F tem que ser zero para esse campo F. Agora, naturalmente, digamos assim, a hipótese física para F é o seguinte, é que F seja proporcional a menos uma constante vezes o gradiente da U. Ou seja, se a minha U está crescendo, o gradiente da U, se o gradiente da U aponta numa certa direção, é natural imaginar que as partículas queiram ir para onde está menos concentrado. Né? Digamos que a concentração U, se a U está se concentrando, mas se o gradiente da U está apontando naquela direção, é natural que imaginar que as partículas queiram ir para as zonas que estão menos concentradas. Né? Então é natural você assumir isso aqui, que o meu vetor fluxo é menos um vetor gradiente, e daqui você tira aqui o divergente do gradiente é igual a zero. Mas se você fizer a conta, o divergente do gradiente nada mais é do que o Laplaciano de U igual a zero. Tá? Então isso aqui é apenas um dos exemplos na natureza, onde ocorre esses fenômenos de osmose. Você sempre tem no meio aqui o Laplaciano igual a zero, dentro de uma célula, dentro de um composto químico. Assim, tá? Vários outros exemplos, né, acontecem na natureza, como esses passeios aleatórios, esses random walks que a gente chama, né?
E o Laplaciano tem versões discretas, se você quiser olhar em gráficos e tudo, e todas vão, a maioria dos exemplos interessantes começa satisfazendo essa equação aqui. Tá? Eu vou deixar para vocês talvez olharem mais exemplos na literatura, no livro do Evans ou no livro do Fritz John, tem mais exemplos. Tá? Então vamos lá, mais exemplos. Vou botar aqui outros exemplos no livro do Evans. Ou no livro do Fritz John. Também está na nossa bibliografia. Legal. Como é que eu começo resolvendo uma equação desse tipo? Pela primeira vez o meu quadro está ficando bonitinho. Eu quero mostrar para vocês na aula de hoje duas perspectivas diferentes sobre como a gente encontrar a chamada solução fundamental do Laplaciano. Né? Primeiro, ver a perspectiva do livro do Evans. Né? A perspectiva de... Então, Evans vai estar utilizando em muitas partes, né, essas formas de integração por partes e análise clássica, tudo. Ele usa muito pouco transformado de Fourier. Essa é uma parte que eu queria que a gente, às vezes, pensasse, digamos assim, outside of the box, né? Pensasse de uma forma diferente, para ter pelo menos duas visões sobre as diversas coisas que acontecem aqui. Então, uma primeira... Se eu te pergunto qual é a solução dessa equação aqui, Laplaciano de U igual a zero, obviamente o cara pode me dizer U igual a zero é uma solução. Né? Mas isso aí não adianta para nada. Né? Vamos procurar uma solução um pouquinho mais interessante, que é uma chamada, vai ser a minha chamada solução fundamental. Essa equação aqui, então, uma das maneiras para você, digamos assim, entrar no estudo de soluções GDP é você procurar por soluções que tenham certas propriedades de simetria. Procure por uma solução que seja simples, né, e que a partir dessa solução você possa gerar outras, mais complicadas. Mas você sempre tem que buscar soluções mais simples primeiro e depois tentar gerar soluções mais complicadas a partir dessas originais. Né? Então a ideia aqui é você tentar gerar uma solução simples. Simples em que sentido? Olha, eu posso pegar a solução igual a zero, então qualquer polinômio linear nas minhas variáveis, isso aqui vai ser uma solução. Ótimo. Mas, por exemplo, se eu te fizer a pergunta, isso aqui é uma equação que ela é invariante por rotações. Tá? Ela é invariante por rotações. Quer dizer, se eu pegar o meu x e transformar no r de x, vai continuar satisfazendo a mesma equação. Isso aqui eu estou botando no exercício para vocês fazerem na lista 3. Né? Então, se essa equação é invariante por rotações, eu posso tentar primeiro encontrar uma solução radial. Né? Eu posso querer encontrar minha u de x como sendo uma v de módulo de x. Tá? Então, será que eu posso encontrar uma solução radial para essa minha equação? Vamos tentar encontrar. Como é que eu faço? Né? Então, aqui o x, vou chamar aqui, na verdade, é o raio. Isso aqui nada mais é do que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado elevado a 1 meio. Tá? Ou seja, eu vou tentar encontrar minha solução v de r. Agora é uma equação em uma variável só. Dado que u satisfaz essa equação aqui, Laplaciano de u igual a zero, a minha pergunta natural seria, qual é a equação que a função v satisfaz? Né? Qual é a equação que a função v satisfaz? E para isso eu tenho que fazer essa continha aqui, né? Então vamos fazer aqui o dr dxi. Se eu derivar o dr em relação a dxi, o que é que tenho? O que é que eu tenho? Eu tenho, digamos, 1 meio, vezes esses carinhas aqui, vamos fazer aqui, elevado a menos 1 meio, vezes 2xi. Vocês concordam? Esse 2 cancela com esse. Isso aqui dá xi sobre r. Maravilha, né? Então, dr dxi é x sobre r. Então, vamos lá. Agora, se eu quiser fazer o du dxi. Du dxi, pela regra da cadeia, é dv dr. Pela regra da cadeia, é dv dr dxi. Ou seja, isso aqui é v' de r, dr dxi, que é xi sobre r. Ótimo. E se eu quiser encontrar a segunda derivada, né, o xi, eu vou ter que derivar esse cara mais uma vez em relação a xi. Então vamos lá, quando eu derivo o primeiro cara, o v' de r, dá o quê? Dá v, duas linhas de r,
dr dxi, que eu sei que é xi sobre r. Então, xi sobre r vezes xi sobre r dá xi sobre r ao quadrado, mais, agora mantendo o primeiro, v' de r, e derivando o segundo, quociente, isso aqui dá 1 sobre r, menos, e aí aqui derivando em relação a r dá xi sobre r ao quadrado, derivada de r com relação a xi, que é xi sobre r. Então, dá xi ao quadrado, r ao cubo. Tá? Então, isso aqui é o meu uxi e xi. Agora, Laplaciano de u igual a zero implica o quê? Implica que se eu somar isso aqui sobre todos os i's, eu vou ter o quê? Isso aqui vai virar 1, se eu somar sobre todos os i's, então vai virar v, duas linhas de r, mais, quando eu somar isso aqui, vai virar v' de r, aqui vai ficar, vou somar n vezes esse cara, menos 1 sobre r. Tá? Isso aqui vai ser zero. O que implica que v duas linhas de r, mais v' de r, que multiplica n menos 1 sobre r, igual a zero. Maravilha, né? Então, eu chego aqui, a partir da equação Laplaciano de igual a zero, eu chego num EDO, que a minha v tem que satisfazer. Tá? Lembrando, a partir desse momento aqui, eu só consegui derivar o dr em relação a xi se o r fosse diferente de zero. Né? Porque dá xi sobre r. Ou seja, então essa função aqui provavelmente vai ter uma singularidade na origem. Tá? E ela satisfaz essa equação diferencial ordinária aqui. V duas linhas de r mais v' de r igual a n menos 1. Tá? Agora, isso aqui a gente sabe resolver. Né? Sabemos resolver esse EDO. E como é que a gente faz? Isso aqui a gente reescreve, né? V' de r sobre v duas linhas de r. Então, se eu passasse para lá, dá 1 menos n sobre r. Não. Dá r sobre menos n, né? Não. Só um minutinho. Se eu passar isso aqui para... Na verdade, eu quero reescrever isso aqui dessa forma, né? V' de r sobre... Cadê papagaio? Dá 1 sobre a, né? Tá certo isso aqui, não tá? Não é isso aqui? Engraçado, com a parte mais difícil para o matemático é sempre fazer essas contas pequenas. Né? Você quer chamar a velhinha de K? Tá certo, né? Eu quero chamar a velhinha de K, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é nada mais do que a derivada log de valor absoluto de velhinha, derivada, né? Igual a r sobre o menos n. Daqui eu encontro que... É o contrário. É das linhas em cima. Oh, yes, vocês têm razão. Vocês têm razão. Então, vamos recomeçar. Então, isso aqui é v duas linhas sobre velhinha. Tá? Aí, isso aqui dá o quê? Se eu passar isso aqui para lá, dá menos... Dá 1 menos n sobre r. Né? Então, isso aqui implica que o meu log de velhinha dá 1 menos n sobre r. Então, isso aqui aplica que o meu log de velhinha dá... Então, isso aqui dá 1 menos n log de r. Tá? Mais c, né? Mais uma certa constante c. Tá? E daqui eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu
digamos, daqui eu vou tirar aqui o meu V', vai ser igual a R elevado a 1 menos N, né? Talvez vezes um C aqui. De onde eu concluo que o meu V vai ser uma constante A vezes R elevado a 2 menos N mais B. Tá? Pronto. Então, isso aqui vai ser o meu V de R. Tá? Então, eu vou reescrever aqui só de uma forma mais especial. A sobre R elevado a N menos 2 mais B. Né? Qualquer um desses caras satisfaz. Então, eu vou definir qualquer solução desse tipo aqui é solução, qualquer função desse tipo aqui é solução dessa EDO, tá? E por conseguinte, se eu definir a minha U de X como sendo V de R, isso aqui vai ser uma solução, olha isso aqui, 1 a 0. Então, isso aqui é uma família de soluções, tá? Eu vou definir uma particular aqui, né? Só renomear essas constantes aqui de uma forma... Vou definir essa função φ de x como sendo menos 1 sobre 2π logaritmo de modo de x, tá? Em dimensão 2. E 1 sobre n vezes n menos 2 ômega de n vezes 1 sobre x elevado a n menos 2 se o n for maior ou igual que 3. Né? Essa função aqui será chamada minha solução fundamental do Laplaciano. Tá? A escolha dessas constantes aqui vai ficar clara depois, né? Mas vocês podem começar a perceber que eu estou escolhendo essas constantes aqui para alguma coisa no final. Isso é só uma normalização da solução, tá? Do mesmo jeito como a gente normaliza aquelas aproximações da identidade para que a integral da função seja igual a 1, né? A gente está normalizando aqui para uma coisa que vai acontecer em seguida. Né? Ômega de n aqui é o volume da bola. Tá? Nota, ômega de n aqui nada mais é do que o volume da bola de raio 1 centrado em 0 em Rn, tá? Volume da bola unitária. E vocês veem que se eu tivesse o n igual a 2, a solução não seria isso aqui, né? A solução é só isso aqui se o n for maior ou igual que 3, tá? Se o n fosse igual a 2, quando eu cheguei aqui eu tinha 1 sobre r e ia virar um logaritmo. Tá? Então aqui tem a distinção quando n é 2, quando n é maior ou igual que 3. Então, esse cidadão aqui vai ser chamado de solução fundamental do Laplaciano. Né? O que é que esse cara tem de especial? Bem, a gente já sabe que o de x, né, às vezes vou denotar essa minha φ de x, eu vou abusar a notação e vou denotar minha φ de x como sendo a mesma coisa que φ de valor absoluto do raio de x, tá? Isso aqui vai ser, na verdade, a mesma coisa, tá? Isso aqui é só esse abuso de notação. Mas eu sei que essa minha função definida dessa forma, do modo como eu deduzi, eu sei que o Laplaciano dela é igual a 0. Eu sei que o Laplaciano de φ é igual a 0. Ótimo. Né? Por outro lado, né, o que é que você espera? O que é que você espera acontecer aqui? Né? Se você olhar para essa fórmula aí, e você... Mas observe que o Laplaciano de φ é igual a 0 quando o x é diferente de 0, tá? Essa função aqui ela só é definida para o x diferente de 0. Então essa função aqui ela tem uma singularidade quando o x é igual a 0. É uma função desse tipo aqui, tá? Quando o x vai para 0, ela explode, né? Então essa é uma função desse tipo assim. O Laplaciano dela é 0 quando x é diferente de 0. Imagina, se você quisesse, então... Se você quiser uma solução de Laplaciano de
u igual a zero quando x é diferente de um certo y dado, você poderia pegar essa função simplesmente φ de x menos y. Você pegar essa φ de x menos y e tirar o laplaciano dela, isso aqui vai ser zero se o x for diferente de y. Tá? Então é natural que se você pegar várias compostas dela, isso aqui vai resolver também. Se você pegar a convolução dessa φ com uma certa função f, né, é natural você imaginar que isso aí vai resolver também um problema laplaciano de φ igual a zero. Ou seja, se você pegar, né, se você definir a convolução u de x, a integral de φ x menos y, f de y, dy, você poderia imaginar, olha, se o meu laplaciano de φ igual a zero, e eu fizer a convolução com qualquer f, e formar essa u aqui, você poderia tentar fazer o laplaciano da u. Certo? Você poderia tentar fazer o laplaciano da u. Mas o laplaciano da u, se você conseguisse passar aqui para dentro, ele ia virar o laplaciano de φ. Tá? Mas o que acontece é que o laplaciano de φ, se você parar um pouco e olhar na definição, em geral, φ tem essa ordem aqui de decaimento, 1 sobre x elevado a n menos 2. O gradiente da φ, certo? Ele é mais ou menos, se você fizer, o módulo gradiente é mais ou menos uma constante sobre x elevado a n menos 1. Isso aqui você pode fazer a conta diretamente. Tá? E o hessiano da φ, ou seja, a segunda derivada da φ, é mais ou menos igual a uma constante sobre x elevado a n. Cada derivada que você faz aumenta uma potência no denominador. Tá? Em particular, o laplaciano é mais ou menos da ordem de c sobre x elevado a n. O que é ruim. Por que é ruim? Porque essa função aqui, 1 sobre x elevado a n, ela não é integrável. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante que eu queria deixar. É uma coisa interessante que isso aqui vocês vão aplicar várias vezes na vida de vocês, estudando análise. Né? Essa função 1 sobre x elevado a n, ela é importante. No seguinte sentido, você tem três configurações. Essa função aqui, 1 sobre x elevado a alfa, quando alfa é menor do que n, se você tiver um cara que é menor do que n, essa função aqui ela é integrável aonde? Ela é integrável na origem. Perto de zero ela é integrável. No infinito ela não é integrável. Certo? Isso aqui ela não é integrável no infinito. Essa função radial. Se você pegar uma função 1 sobre x elevado a beta, com o beta maior do que n, ela vai ter um decaimento grande no infinito. Então ela vai ser integrável, ela não vai ser integrável, ela não é integrável na origem, mas ela é integrável no infinito. E essa função aqui, 1 sobre x elevado a n, ela falha para os dois lados. Ela nem é integrável em zero e nem é integrável no infinito. Tá? Não é integrável em infinito. Ela falha por só um pouquinho de ser integrável nos dois lugares. Né? Guardem essa foto aqui com vocês, porque esse aqui vocês vão usar bastante. Esse tipo de função. Agora, o papagaio saiu? Ainda não, né? Na verdade, então, todo aquele trabalho que a gente fez nas outras aulas, né, querendo passar as derivadas para dentro, usando o teorema da convergência dominada, isso aí é o jeito correto de fazer as coisas, né? Porque se você for um cara informal, não tiver cuidado, eu pego o laplaciano aqui, passo para dentro, morreu. Não é verdade, porque quando você passa para dentro, esse cara aqui vai dar exatamente um cara que não é integrável, né, e você não pode nunca usar o teorema da convergência dominada para poder passar o cara para dentro. E é errado. Na verdade, isso aqui, esse é o definido dessa forma, que não é solução do laplaciano de u igual a zero. A gente vai provar exatamente que a u, essa u definida dessa forma, é solução do laplaciano de u igual a menos f, onde f é dada. Né? Então, o teorema, seja f. Vamos pegar uma função aqui simples, C2 de suporte compacto. Me deu uma função que é C2 de suporte compacto. Né? Então, vale essas duas coisas. U, definida como sendo a solução fundamental φ, relação com f, pertence a C2. Ela é uma função que é duas vezes diferenciável. E segundo, menos laplaciano de u igual a f. A função que é definida dessa forma aqui, ela é C2,
duas vezes diferenciável e a segunda derivada é contínua, e menos Laplaciano de U igual a F. Por isso que eu chamo solução fundamental do Laplaciano. Tá? Essa φ é chamada solução fundamental do Laplaciano, porque dado que você quer encontrar a solução de menos Laplaciano de U igual a F, qual é a solução? É simplesmente F convolução com φ. Tá? Daí o nome. Tá? Vamos provar isso aqui. Vamos provar isso aqui. Prova. Então vamos provar primeiro a parte 1. Vamos provar que a função definida dessa forma aqui, se a minha f for duas vezes diferenciável, a minha u vai ser também duas vezes diferenciável. Para provar isso aqui é relativamente simples, porque em vez de tentar passar as derivadas aqui para φ, eu vou passar as derivadas aqui para f. Né? Então eu posso escrever a minha, vamos lá, eu posso escrever a minha u de x como sendo, posso sempre trocar aqui, né, fazer a mudança de variável e trocar na convolução. Então isso aqui é a integral de φ de y, f de x menos y, dy. Certo? Agora veja bem, f é uma função C2 de suporte compacto. Certo? Pare num ponto x. Parei num ponto x. Eu quero tirar, por exemplo, a derivada, quero fazer a derivada dx. Vamos fazer um difference quotient aqui, um quociente, né? X mais hi menos o de x sobre h. Onde esse i aqui é um dos vetores canônicos, tá? Então isso aqui na verdade é o du dxi, tá? Du dxi é o limite disso aqui, né? Vou escrever dessa forma. Quando eu escrevo dessa forma, eu podia passar também aqui para esse lado, né? Então esse aqui é o f de x mais hi menos y menos f de x menos y sobre h dy. Quando você está fixado no x, você está perto de um ponto x, certo? Esse y aqui, ele só vai morar num compacto. Vocês concordam? Porque a minha f tem suporte compacto. Como eu estou perto aqui do ponto x, o y menos o x, para esse cara ser diferente de zero, tem que morar num certo compacto, né? Se essa função mora no compacto k, essa integral aqui vai morar no compacto x mais k. Ou talvez x mais k mais 1, se você quiser botar um pouquinho mais, né? Fora isso é zero. Ou seja, o y aqui mora num compacto, para essa integração. Em particular, essa φ de y aqui, ela está morando num compacto, para essa integração. Mas a minha φ, eu sei que ela é igual a isso aqui. Isso aqui é integrável perto de zero. Integrável em qualquer compacto. Ou seja, para efeitos dessa integral, a minha φ é L1. Então eu posso passar o teorema da convergência dominado, já que usando que isso aqui é dominado, né? Se a minha função é C2, suporte compacto, isso aqui tende para isso aqui uniformemente, né? Então isso aqui é limitado, essa função aqui é L1 nesse compacto, usando o teorema da convergência dominada eu posso passar o limite, tá? Então, pelo teorema da convergência dominada. Esses teoremas de medida, gente, isso aqui são das coisas mais importantes de análise que tem. Isso aí você aprende quando faz o curso de medida e integração, mas você usa a vida inteira. Não é porque o cara ficou mais famoso, né? Você pegar os caras que são medalha, não é porque o cara é medalha Fields que ele não usa mais isso aqui, não. O cara tem que usar isso aqui com 40, 50 anos de idade, o cara tem que usar, tem que... Para justificar as passagens, o cara sempre vai estar usando o teorema da convergência monótona, o teorema da convergência dominada. Isso aqui é uma das coisas em particular que a gente mais usa. Né? Pelo teorema da convergência dominada, você vai poder passar o limite, né? du dxi vai ser igual a integral de φ de y df dxi de x menos y dy. Tá, isso aqui foi uma. A segunda derivada é a mesma coisa, né? Já que f é C2, então a segunda derivada é a mesma coisa. Vamos lá. A segunda derivada, do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice de suas mãos, deu graça novamente Deus, seus discípulos, dizendo: du dxi dxj é igual a integral de φ de y du dxi dxj de x menos y dy. Desculpa, du não, aqui df, né? Como f é C2,
Então, essa função aqui ainda é contínua, né? Aí você faz provar, então, que essa função aqui é contínua. Tá? Então, isso aqui prova que U pertence a C2. Ou seja, U tem duas derivadas, tá? Porque isso aqui é contínuo, tem um sup, isso aqui ela é, digamos, integrável nesse compacto, né? Função desse porte compacto, você consegue provar que é U é C2. Então, isso aí acaba a primeira parte. Segunda parte. Vamos investigar, então, quem é o laplaciano dessa minha função U. Vamos investigar quem é o laplaciano dessa minha função U. Bem, em particular, né? Em particular, eu tenho a seguinte coisa, né? O laplaciano da U é igual à integral φ de y laplaciano de f de x menos y dy. Certo? Mesma coisa, eu estou usando esse fato aqui, né? Por estrela. Estou passando o laplaciano para f. Tá? Laplaciano em x. Agora, se eu quiser trocar aqui o x por y, ninguém vai brigar comigo, né? Porque eu tenho aqui f de x menos y, o y está com sinal de menos, mas o laplaciano é um derivado de segunda ordem. Então, eu vou derivar de novo. Pela regra da cadeia, esse menos vai sair uma vez, vai sair duas vezes, e o laplaciano em x disso aqui vai virar o laplaciano em y. Todo mundo concorda? Tá? Mais uma vez, nesse ponto aqui, na verdade eu tinha um laplaciano em x dessa função que parado um y é uma função f de x. Tá? Se eu quiser trocar esse cara aqui, o laplaciano de y, não tem problema, porque é a mesma função, só que está com menos na frente. Quando eu fizer o laplaciano, vai ter duas derivadas. Ele vai tirar o menos uma vez pela regra da cadeia, vai tirar o menos outra vez pela regra da cadeia e vai ficar mais. Tá? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Eu só estou querendo usar isso aqui para usar a integração por partes. Isso aqui em todo Rn. Agora, veja bem. Como essa minha φ tem uma singularidade na origem, eu vou quebrar essa integral em duas partes. Uma parte perto da origem e uma parte fora da origem. Tá? Então, eu vou quebrar essa integral aqui em duas. Essa integral eu vou quebrar numa bola de centro zero e raio epsilon. Tá? Vou quebrar essa integral numa bola de centro zero e raio epsilon. E vou quebrar essa integral fora dessa bola de centro zero e raio epsilon. Tá? Estou denotando assim a bola de centro zero e raio epsilon. Às vezes a notação que eu vou usar, muitas vezes vai ser simplesmente bola de centro zero e raio epsilon, bola de centro x e raio r, né? Ou bola de centro x e raio r, digamos assim. Tá? A notação sempre vai ser assim. Então, você quebrou essa integral em duas, numa bolinha pequena e no resto, tá? Nessa bolinha pequena, vamos chamar isso aqui. Vamos chamar isso aqui de A de epsilon, isso aqui B de epsilon. Né? Eu quero estimar o A de epsilon. Como é que eu estimo o A de epsilon? Vamos lá. Primeira parte. Estimativas para o A de epsilon. Ora, o A de epsilon nada mais é do que a integral na bola de centro zero e raio epsilon, φ de y, laplaciano de f, x menos y dy. Tá? Isso aqui é o quê? Menor ou igual. A f é C2 suporte compacto. Então, o laplaciano de f tem um sup. Né? O laplaciano de f é uma função contínua e tem um sup nesse cara. Então, isso aqui é menor ou igual do que uma constante, vezes o sup, né? Vamos botar que a norma é infinita da segunda derivada de f, se você quiser. Tá? Vezes a integral de φ numa bola centro zero raio epsilon. Tá? Agora, como eu disse para vocês, essa minha φzinha, ela é integrável, né? Perto da origem ela é integrável. Então, eu posso calcular essa integral aqui. Tá? Se vocês fizerem a conta, isso aqui é uma conta bem fácil de fazer, tá?
Isso aqui dá da ordem de... Isso aqui dá menor ou igual do que... Acho que é epsilon ao quadrado log de epsilon, se o n for 2, e dá epsilon ao quadrado se o n for maior ou igual que 3. Menor ou igual que um constante vezes isso. Tá? Só fazer uma continha dessa para vocês se convencerem, né? Como é que eu integro a minha φ numa bola de centro zero e raio epsilon? Minha φ que era 1 sobre x elevado a n menos 2 dx. Você faz a mudança de variáveis para variáveis radiais. Isso aqui vem uma constante na frente. Vira a integral de 0 a epsilon. 1 sobre r elevado a n menos 2. R elevado a n menos 1 dr. Isso aqui tem o jacobiano da transformação. Então isso aqui fica uma constante. 0 elevado a epsilon. Aqui fica r dr. Né? Isso aqui dá uma coisa do tipo epsilon ao quadrado, né? Tá? E a outra é igual. Essa outra aqui em dimensão 2 é igual, sendo que aparece um logaritmozinho. Você tem que fazer uma integração por partes. Resumindo, o que eu queria dizer é que a epsilon é pequeno. Tá? No final das contas, eu vou passar o epsilon para 0 e esse cara aqui vai para 0. É porque epsilon ao quadrado decai mais rápido do que logaritmo de módulo do logaritmo de epsilon cresce. Quando eu passar o epsilon para 0, esse cara aqui vai para 0. Era essa a conclusão que eu queria chegar. Em segundo lugar, eu queria fazer as estimativas para o bepsilon. Bem, vamos ver. Agora no bepsilon eu estou integrando fora da minha singularidade. Estou integrando aqui fora da minha singularidade. Φ de y, né, vezes o laplaciano x menos y dy. Laplaciano em y. Né? Estou integrando fora da minha singularidade. O que eu queria fazer agora é, como eu estou fora da minha singularidade, eu queria passar o laplaciano, eu queria usar a integração por partes e passar de volta aqui o laplaciano para φ. Tá? Então vamos usar a integração por partes. Né? É por esses motivos que eu pedi para vocês darem uma revisada nesse exercício. Né? Isso aqui também não, vocês vão memorizar ou guardar quando fizerem isso várias vezes, mas é normal a pessoa... Não precisa ficar preocupado em memorizar isso aqui agora, tá? Mas se eu quiser usar a integração por partes, isso aqui vira o quê? Né? Isso aqui vira a integral menos a integral de d gradiente da φ gradiente da f dy, tá? Mais uma integral, isso aqui no mesmo domínio, mais um termo de bordo. Aqui está um termo no bordo da bola de centro zero em raio epsilon. E esse termo de bordo é dado exatamente por φ de y, né, df d nu x menos y ds. Tá? Então isso aqui é a integração por partes. Esse normal aqui é o normal exterior ao domínio. No meu caso aqui, o meu domínio é Rn menos essa bola. O normal exterior a esse domínio é, na verdade, o normal interior à bola. Tá? O normal exterior ao domínio é o normal interior à bola. E aqui eu vou rebatizar esse pessoal de novo. Aqui. Então, isso aqui é menos isso aqui. Então, eu vou rebatizar esse pessoal aqui como sendo A, B, vamos botar K epsilon mais L epsilon. Esse cara aqui. Tudo bem. Vamos dar uma olhada quem é esse cara aqui. Né? Vamos dar uma olhada no L epsilon. O que é que eu posso dizer sobre esse meu L epsilon aí?
né? Esse cara aqui, pelo mesmo motivo anterior, pelo mesmo motivo do anterior, eu quero concluir que esse cara aqui é pequeno. Uou. Né? Como é que eu faço isso aqui? Esse cara aqui, ó, vamos lá, L epsilon é o quê? Esse cara aqui tem um sup, né? Qualquer derivada é f normal, isso aqui tem um sup, então isso aqui é menor ou igual do que uma constante, L epsilon menor ou igual que uma constante, vezes aqui o sup da gradiente da f, L infinito, vezes a integral na borda da minha φ de y. Mas essa integral aqui eu sei calcular, né? Porque a minha φ de y é uma constante nessa bola, tá? Então, já que isso aqui é uma constante nessa bola, é 1 sobre epsilon elevado a... A área dessa bola é uma coisa da ordem de epsilon elevado a n menos 1. Né? Que essa bola é n menos 1 dimensional. E a minha φ é epsilon elevado a n menos 2. Tá? Então, daí eu tenho que isso aqui é da ordem de C epsilon. Tá legal? Isso aqui é da ordem de C epsilon. Esse termo aqui. Né? Por fim, eu vou estimar agora o K epsilon. Estimativas para K epsilon. E no K epsilon eu vou usar a integração por parte mais uma vez. Então, vamos lá de novo. K epsilon eu chamei de menos integral de D gradiente de φ de y, escalar o gradiente de f x menos y dy. Se eu usar a integração por parte de novo, isso aqui vira a integral do Laplaciano de φ, f de x menos y dy, tá? Menos, tá? Menos ou mais K epsilon isso aqui, menos a integral no bordo. Essa integral aqui é no Rn menos a bola. Essa integral aqui é no Rn menos a bola. Menos a integral na bola de dφ de nu de y vezes f de x menos y dy. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pede para parar que a gente para e explica. Para e conversa, né? Tá claro, gente? Tá? Então isso aqui é integração por partes de novo. Né? Então aqui eu estou usando várias vezes essa propriedade aqui, né? Integral de U Laplaciano de V, tá? É igual a menos a integral de du dv, ser no domínio U, mais um termo de bordo du, no bordo du, que de U dv de nu. Tá? Estou usando repetidas vezes essa propriedade aqui. Bem, vamos continuar. Agora eu posso me livrar de um dos termos, né? Isso tudo eu fiz para passar o Laplaciano de volta para φ. Né? Porque agora, fora da singularidade, né? Fora dessa bolinha de centro zero e raio epsilon, esse Laplaciano aqui é zero. Laplaciano de φ eu sei que é zero. Então só me sobra isso aqui. Tá? Então K epsilon, na verdade, só me sobra isso aqui. Ou seja, K epsilon é igual a menos a integral do bordo da bola de centro zero e raio epsilon dφ de nu de y f de x menos y dy. Mas agora eu sei calcular isso aqui, né? Eu sei calcular isso aqui porque eu tenho que calcular, na verdade, o gradiente da... Tenho que calcular o gradiente da φ, né?
Então, lembrando, vamos lá. Lembrando quem é a φ, né? A φ de x é igual a uma constante vezes 1 sobre x elevado a n menos 2. Vamos fazer esse caso. O caso n igual a 2 é análogo, tá? A φ é isso aqui, uma constante vezes x elevado a n menos 2. Se vocês fizerem a conta, o gradiente da φ, vamos fazer essa conta aqui, né? Porque o gradiente da φ dá igual a c vezes isso aqui, então vai ser, vamos lá, c vezes x elevado a 2 menos n. Como é que eu derivo isso aqui? Vai ser c, 2 menos n, x elevado a 1 menos n, né? Vezes a derivada do modo de x em relação a x. Agora, a derivada do modo de x é, digamos, x1 ao quadrado até xn ao quadrado, elevado a 1 meio. Quando eu derivo isso aqui, dá 1 meio sobre modo de x embaixo, e aqui dá o xi, né? 2xi. Corto 2, dá xi sobre modo de x. Exatamente, né? Xi sobre modo de x. Então, quando esse cara aqui eu boto para baixo, fica n menos 1, então fica igual a menos 1 vezes n menos 2 vezes essa minha constante, xi sobre módulo de x. Vocês concordam? Né? Esse cara para cá. Ou modo de x elevado a n, né? A princípio parece certo, né? Então, o gradiente, na verdade, não é, isso aqui seria para cada xi, né? Então, o gradiente fica só com o x aqui. Na verdade, o gradiente é paralelo ao próprio vetor, né? Deixa eu só ver se a conta aqui está feita dessa forma. Tudo bem. O gradiente é igual a isso aqui. Na verdade, vem daí que você escolhe a sua constante c do começo, tá? Porque quando você fizer o gradiente da φ, aí vamos lá. Só vamos fazer essa conta aqui. dφ de nu, o nu é o normal, nada mais é do que o gradiente da φ escalar nu. O gradiente da φ, eu já sei que é igual àquilo ali, vamos botar menos 1 vezes n menos 2 vezes c. Gradiente da φ, digamos que você está num ponto y, tá? Você está num ponto y, aqui na bola. Você está aqui na sua bola, bolinha de centro zero e raio epsilon. Você está aqui num ponto y, um vetor y. Tá? Quem é o normal? O normal nesse caso aqui é... O normal é interior, né? Porque eu estava integrando aqui fora. Então, esse é o normal exterior ao meu domínio. Esse aqui é o meu nu, tá? O meu gradiente eu sei que é isso aqui vezes y sobre modo de y. E o meu normal, eu sei que é menos y sobre modo de y. Né? Então, no final das contas, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá n menos 2... C, valor de y ao quadrado, mas lembrando que isso aqui tem raio epsilon, tá? Então, vamos lá, quanto é que dá isso aqui? Y ao quadrado, epsilon ao quadrado, tinha um n aqui, não tinha? Aí aqui fica epsilon elevado a n mais 1. Ou seja, isso aqui dá n menos 2, constante, sobre epsilon elevado a n menos 1. Legal? Direcional e nesse derivando em reais, na verdade. Exatamente. Tá? Então, para a gente fechar, só ver se o K epsilon, gente, viu? Não é KY. K epsilon. O meu K epsilon é quanto? Menos integral
0 raio epsilon, de Q. Então, aquela primeira o dφ de nu dá o quê? Dá n menos 2c sobre epsilon elevado a n menos 1. Tá? Isso aqui vezes a minha f de x menos y dy. Agora veja bem. O que eu fiz aqui foi exatamente escolher o C, né? A minha escolha do C, a escolha de C é motivada o quê? É motivada para que isso aqui, n menos 2c sobre epsilon elevado a n menos 1, seja igual à área dessa bola aqui. Tá? Daí você escolheu C como sendo 1 sobre n menos 2 vezes o ômega de n. Esse n menos 2 cancela, e o n ômega de n é igual à área dessa bola. É o inverso da área, O inverso da área. Desculpa, exatamente. Área da bola menos 1. Certo? Você quer que o C seja igual à área dessa bola que é menos 1. Porque no final das contas você vai sobrar então com K epsilon igual a menos. Isso aqui é um constante que vai ser o inverso da área dessa bola. Então eu vou escrever assim, tá? Menos a média, tá? Sobre essa bola, centro zero em raio epsilon, de f de x menos y dy. Exatamente para isso aqui ser o inverso da área. Agora eu acabei, né? Porque o que é que acontece quando eu mando agora o meu epsilon para zero? Quando eu mando meu epsilon para zero, todos os caras antes que eu fiz vão para zero. E esse carinha aqui vai para quem? Quando eu tenho uma média, uma bola de centro zero em raio epsilon, de fx menos y dy, quando eu mando o epsilon para zero, como a minha função f é contínua, essa média volta para a minha função original, né? Menos f de x. Ou seja, conclusão. Né? Isso aqui quando o epsilon vai para zero. Né? A minha conclusão é quando eu faço o epsilon ir para zero, eu chego a Laplaciano de u menos Laplaciano de u de x igual a f de x. Né? Porque no começo eu comecei com Laplaciano de u, eu cheguei aqui a menos f. Tá? Então a minha conclusão é que se eu começar com menos Laplaciano de u, eu chego até f de x. Isso encerra a prova do teorema. Tá? Então a dinâmica foi relativamente simples, a estratégia para o teorema, né? Você começa com uma integral, a φ tem uma singularidade, você isola a singularidade, faz a integral uma bola de centro zero raio epsilon e no complementar. Centro zero raio epsilon você estima, essa integral é pequena. No complementar você usa integração por partes duas vezes para passar o Laplaciano para φ, para usar a propriedade que o Laplaciano de φ é zero. E o resto você estima. E a sua constante é exatamente motivada para que essa integral aqui vire exatamente a média. Ou seja, então a motivação é exatamente a mesma quando a gente foi fazer a aproximação da identidade, que a gente tinha uma função cuja integral era 1 e aproximava de volta para a função original. Isso que é exatamente a mesma motivação. Você escolhe de modo que essa integral aqui seja 1, né? A integral dessa função nessa bola seja 1. Tá? Ou seja, você acabou resolvendo esse problema, né? Você acabou resolvendo esse problema aqui. Se você tiver essa função menos Laplaciano de u igual a f, eu sei qual é a solução. A solução basta eu fazer a convolução da solução fundamental com a minha função f. Agora eu queria dar, nesses últimos 15 minutinhos de aula, só uma perspectiva um pouco diferente para vocês desse resultado, né? A gente encontrou a solução fundamental do Laplaciano, usando as propriedades de simetria, usando que ela era radial e fizemos as contas. Né? Encontramos a φ. Qual seria uma outra maneira de eu encontrar essa minha φ? Vamos pensar na seguinte coisa. Então, veja bem o que é que você encontrou. Né? Você encontrou a seguinte coisa. Se eu pegar a minha U e definir dessa forma, né?
U de x é igual à integral de φ de x menos y, f de y dy. Lembra que no começo a gente estava tentando passar o laplaciano aqui para dentro, né? Laplaciano de U e laplaciano da φ. Se você quisesse passar isso, né, formalmente, se você quisesse ter o laplaciano da U de x igual a integral do laplaciano da U, x menos y, f de y, dy, você conseguisse fazer aquele truque, não é que o laplaciano da φ, digamos assim, seja zero em todo canto, porque ele não é zero em todo lugar. Na origem ele tem uma singularidade. Isso aqui, como a gente já sabe que o laplaciano da U vai dar menos f, tá? É natural você esperar que esse cara aqui seja, na verdade, uma função menos laplaciano da U é igual a menos laplaciano disso aqui. Esse cara aqui fosse menos a sua, digamos assim, a sua delta function, função delta, né? Delta x menos y. Né? Porque aí se você integrasse a delta de x menos y, f de y dy, ou seja, essa delta só sobrevive quando o y é igual ao x, aí isso aqui daria igual a f de x. Então a gente escreve formalmente a gente pode escrever a seguinte coisa, né? Que oi. Essa delta é delta em zero. Delta em zero. Quando não tiver nada, nenhum subscrito na minha delta, é o delta em zero. Formalmente eu posso escrever que a minha solução fundamental, na verdade ela não é laplaciano de φ igual a zero. Ela é laplaciano de φ igual a zero fora da origem, mas eu posso escrever ela generalizadamente assim. Laplaciano de φ igual a delta. Onde a delta é o delta de Dirac. Ou seja, fora da origem, o laplaciano de φ é zero, e na origem, o meu menos laplaciano trabalha como se fosse uma função delta. Certo. Agora, um outro ponto de vista para você encontrar uma função que satisfaz essas propriedades, por exemplo. Vocês gostam de Harry Potter? Quem gosta de Harry Potter aqui? Lê os livros, assiste os filmes, gosta de Harry Potter? Então, dizer assim, a transformada de Fourier é como se fosse Voldemort no Harry Potter. Ela tem várias almas diferentes, vive em vários lugares diferentes, você pode encontrar esses caras sempre em diversas oportunidades diferentes, é impossível matar, basicamente. Certo? Então a gente viu como é que ela existe no L1, né? Como é que ela, a definição clássica no L1, depois a gente viu como é que ela existe na classe de Schwartz, que manda Schwartz em Schwartz, depois a gente viu que a gente pode estender para o L2, depois a gente viu que pode estender também para o LP entre 1 e 2, né? Mas talvez um outro ambiente onde ela viva, talvez um ambiente que generaliza todos esses outros, é o chamado ambiente das distribuições temperadas. Certo? O que é isso, né? Por exemplo, porque nesse momento agora, eu posso falar da transformada de Fourier de uma função L1, de uma função L2, mas se eu te perguntar, Renan, qual é a transformada de Fourier da função x ao cubo? Você vai dizer, não faço a mínima ideia, não existe. Uma função que cresce, não é uma função que não tem nenhum decaimento. Né? Mas eu estou dizendo, isso aqui, existe um contexto onde você pode falar da transformada de Fourier da função x ao cubo. E o contexto é esse. Você começa com o seu espaço de Schwartz. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre distribuições temperadas. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá, gente? Isso aqui não faz parte do nosso currículo do curso, não, mas são 10 minutos para falar isso aqui. Você começa com o espaço de Schwartz, né? Novamente, são todas as funções f sem infinito, tal que você pegar todas as derivadas ganha de qualquer polinômio, ou seja, sup de x elevado a alfa, derivada de beta de f é sempre menor do que o infinito, quaisquer alfa e beta multiíndices. Certo? Como é que você pega esse espaço de funções, como é que você dá uma métrica a esse espaço? Né? Você sabe que se você pegar as funções contínuas no compacto e pegar a norma do sup nas funções contínuas no compacto, isso dá uma métrica. Né? Então, esses caras aqui são finitos. Se você quisesse pegar, por exemplo, essa métrica, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma enumeração. Enumere esses pares ordenados alfa e beta. Pega uma enumeração desses caras. Tá? Então, vou pegar aqui n igual a 1, 2, blá, 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 blá. Primeira coisa. Segunda coisa,
cada alfa e beta, você tem uma métrica. Você pode definir a métrica dn, vamos chamar assim, linha de duas funções fg. Quero medir a distância de duas funções fg. Você pegaria o sup desse x elevado a alfa d beta de f menos g. Né? Para cada alfa e beta, isso aqui seria uma métrica. Isso aqui é uma construção, até de certo ponto, básica de espaços métricos. Como é que você constrói um espaço métrico onde você tem uma quantidade enumerável de métricas? Você pega essa sua quantidade enumerável de métricas, dn linha, né? E você quer, idealmente você quer construir uma coisa onde φj converja para φ na sua métrica final, somente se ela converge para φ em todas as métricas. É isso que você quer construir. Como é que você faz? Você começa com todas essas suas métricas dn, você monta umas métricas associadas. Para cada dn linha, você monta a métrica dn, que é dn linha sobre 1 mais dn linha. Você faz uma renormalização dela, só para a métrica ficar menor ou igual a 1. Né? Observe que essa dn é sempre menor ou igual a 1, essa distância aqui. Né? E observe que duas coisas convergem nessa métrica dn, se associam, elas convergem na métrica dn linha. Isso aqui vai para 0, se associa, isso aqui vai para 0. Então essas duas métricas elas são equivalentes, elas definem a mesma topologia. Né? Agora você tem um conjunto de métricas que é sempre menor ou igual que 1, conjunto numerável. Você finalmente define a sua métrica D como sendo a soma de 2 elevado a menos n dn. Então essa construção dá uma métrica D, né? Onde φj converge para φ na métrica D, se somente se φj converge para φ em qualquer métrica dn. Porque se ele não convergisse em alguma métrica dn, em algum momento você não consegue ficar menor ou igual que 2 elevado a menos n dn, por menor que isso seja. Certo? Então essa construção aqui é que te dá uma métrica, digamos assim, que soma todas essas caras aqui. Legal. Para que eu fiz isso? Isso aqui é só curiosidade. Então você pode pegar o espaço de Schwartz, você pode definir essa métrica. Isso aí gera uma topologia no espaço Schwartz, define os abertos, né? Tudo. E você pode falar de funcionais, você pode falar do dual, né? Que é o S'. Isso aqui é o dual do espaço Schwartz. Dual de S. Isso aqui é o espaço de todos os funcionais lineares contínuos em S. Tá? Então, isso aqui são todos os funcionais lineares contínuos, nessa topologia aí, em S. Funcionais lineares contínuos em S. Ou seja, como é um típico funcional linear, vou chamar aqui de L, né? Pega L um tal funcional linear, L pertence ao meu espaço dual, e eu posso pensar no L agindo nas funções, né? Então, L age numa função φ, ou seja, o L é uma aplicação que vai de R, digamos, nos complexos, se você quiser. Né? L pega para qualquer função de Schwartz, eu aplico esse funcional na minha função e eu caio num número complexo. Isso aqui é um funcional. Legal. Esse espaço aqui é chamado espaço das distribuições temperadas. Tá? Ou seja, o que é uma distribuição temperada? Nada mais é do que um elemento no dual do espaço Schwartz. Ou seja, é um funcional linear no espaço Schwartz. Isso é uma distribuição temperada. E essa noção de distribuição temperada basicamente generaliza tudo que vocês conhecem. Me dê uma função LP, me dê uma medida, tudo isso pode ser visto como uma distribuição temperada. Em particular, por exemplo, se você me dá qualquer função, exemplos de distribuição temperada, me dê qualquer função LP. Olha, qualquer função LP, você pode associar um funcional, que eu vou chamar aqui L de F, que vai atuar numa função φ, num espaço de Schwartz, e eu vou definir para ti que L de F atuando em φ vai ser simplesmente a integral de F de x, φ de x dx. Se F é LP, a φ decai muito mais rápido e esse aqui é a integral finita e bem definida. Então isso aqui é eu olhando a minha F em LP como sendo uma distribuição temperada. Segundo lugar, se você quiser pegar medidas finitas. 1000. Eu posso também olhar isso aqui como sendo um elemento de distribuição temperada. L1000 de φ nada mais é do que a integral de f de x d1000 de x.
Terceiro, se eu quiser não pegar funções em LP, se eu quiser pegar qualquer função com crescimento polinomial, certo? F com crescimento polinomial. Ou seja, o que eu quero dizer é que F é menor ou igual do que x elevado a k. K1 natural gigante. Certo? Qualquer função de crescimento polinomial também pode ser vista como um elemento, uma distribuição temperada. Basicamente, L de F aplicado numa φ é simplesmente a integral de F contra φ, que é bem definido porque φ cai mais rápido do que qualquer polinômio. Então, isso aqui são exemplos de distribuições temperadas. Agora, aí eu posso definir também convolução de distribuições temperadas, multiplicação pontual de distribuições temperadas, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que eu posso definir a transformada de Fourier aqui. Né? A transformada de Fourier de uma distribuição. Seja L uma distribuição. Seja L um elemento no dual do espaço de Schwartz. Seja L uma distribuição temperada. Eu posso definir a transformada de Fourier. Defina L chapéu por. A definição é bem simples. L chapéu também é uma distribuição temperada. E L chapéu é simplesmente L chapéu atuando numa φ é, por definição, L atuando em φ chapéu. Daí a propriedade que φ e φ chapéu estão no espaço de Schwartz, né? Se φ está no espaço de Schwartz, φ chapéu está no espaço de Schwartz, no sentido clássico, e você define L chapéu como sendo, se L chapéu atuando numa função φ, é simplesmente L atuando numa φ chapéu. Certo? Eu vou talvez passar 3 minutinhos hoje. Então, isso aqui é a definição da transformada de Fourier de distribuições temperadas. Agora eu posso começar a falar da transformada de Fourier. Por exemplo, se eu quisesse falar, pega a minha função f de x igual a módulo de x ao cubo. Quero falar da transformada de Fourier desse cara. Eu sei que L de F... Isso aqui é a transformada de Fourier desse cara aqui, f chapéu. Eu não sei se é uma função, mas se for uma função... Né? Porque nem todas as distribuições temperadas são funções. Mas se esse cara for uma função, a seguinte regra vai valer, né? Porque L de F atuando em φ chapéu, eu sei que é a integral de x ao cubo, filinha de x dx. Se isso aqui for igual a alguma g, digamos, começa com essa função, x ao cubo. Se existir alguma função g tal que integral de x ao cubo, filinha de φ chapéu de x dx, seja igual a integral de g de x, φ de x dx, para qualquer φ no espaço Schwartz, então essa função g aqui é a transformada de Fourier dessa função original. Certo? Em particular, eu vou passar para vocês um exercício na lista que pede para vocês provarem a seguinte coisa. Uma proposição. Considere um alfa entre 0 e n. Certo? Para qualquer φ pertencente ao espaço Schwartz, vale a seguinte coisa. Integral de 1 sobre x elevado a n menos alfa, φ chapéu de x dx, é igual a integral de 1 sobre x elevado a alfa, de x dx. Aqui tem uma certa constante que depende de n e alfa. Integral desse cara com uma certa... Para qualquer função suave no espaço Schwartz, vale essa igualdade aqui. Isso aqui quer dizer o quê? Essa igualdade aqui quer dizer que essa função aqui, 1 sobre x elevado a n menos alfa, vai pela transformada de Fourier nessa função aqui.
eles são pares de transformada de Fourier conjugados. Função 1 sobre n menos alfa e 1 sobre x elevado a alfa. Observe que aqui o alvo está entre 0 e n. Então, essas funções elas são integráveis perto da origem. Né? São integráveis perto da origem. Por que não faz sentido quando o alfa é n ou quando o alfa é maior do que n? Porque aí a minha função não é mais integrável na origem e eu não posso definir isso aqui, tá? Não posso definir isso aqui. Porque a minha φ é Schwartz, ela pode ser 1 na origem. Ela pode ser 1 na origem, mas... Então esse cara aqui tem que ser integrável perto da origem. Por isso que o alfa tem que estar nesse espaço. Mas com isso eu quero dizer que a transformada de Fourier desse cara é igual a esse cara aqui. E agora fica tranquilo a gente ver... Fica tranquilo a gente olhar para essa solução fundamental do Laplaciano com outro ponto de vista. Qual seria? Outra observação é quem é a transformada de Fourier da função delta. Isso aí você poderia saber da definição original, né? Você pega a função delta, quem é o delta barra de y? Delta barra de y. Isso aqui é a integral de e elevado a menos 2 pi xy delta de x dx. Quanto é que dá isso aqui? Você pensar na transformada de Fourier de uma medida, por exemplo. Delta é uma medida finita. Se eu quero integrar elevado a menos 2 pi x e delta de x dx, isso aqui só existe quando x é 0, e dá 1. Quando x é 0, dá 1. Ou seja, você pode também pensar como, assim como essas duas funções aqui são pares de transformada de Fourier conjugadas, esse cara transformada de Fourier desse, esse transformada de Fourier desse, a sua medida delta de Dirac, o conjugado de Fourier dela, é exatamente a função 1. Tem alguma coisa a ver com isso? Isso tem algo a ver com isso? Não. Não é o limite? Não é o limite. O limite é um logaritmo, mas não é o limite. Mas a função delta, a transformada de Fourier dela é 1. Nesse sentido, você pode ver no sentido clássico, né? Mas nesse sentido aqui, você só vê no sentido das distribuições. Que a transformada de Fourier da função 1 não está definida no sentido clássico, né? Só que eu queria mostrar para vocês era exatamente o seguinte. Ora, duas maneiras diferentes da gente ver que menos Laplaciano da solução... Eu quero encontrar uma solução φ tal que menos Laplaciano é igual a delta. Como é que eu faço? Vamos aplicar a transformada de Fourier dos dois lados. Menos Laplaciano de φ é o quê? Se eu aplicar a transformada de Fourier, fica 4 π quadrado, xi quadrado, φ chapéu. Menos, né? Não fica menos? Por isso que eu botei esse menos aqui. Porque tem um i, né? Laplaciano é menos 2 πi. Aí quando você... Por isso do menos Laplaciano. Isso aqui é igual a transformada de Fourier de delta, que é 1. Aí você encontra que φ chapéu de xi é igual a 1 sobre 4 π xi quadrado. E agora você volta. Quem é a φ? Volta, transformada de Fourier. Quem é a transformada de Fourier desse cara? Quem é a transformada de Fourier de xi quadrado? Aí você usa isso aqui, ó. Xi quadrado volta para ser uma constante sobre x elevado a n menos 2. Alfa vai para n menos alfa. Você volta para o original. Tá? Segunda forma. Se você estiver resolvendo essa equação aqui, Laplaciano de u igual a f. Quero encontrar o Laplaciano de u igual a f. Não tem problema não. Vou aplicar a transformada de Fourier. Lado esquerdo vira o quê? 4, π2, xi2, u chapéu. Né? Lado direito vira o quê? F chapéu. Passa esse cara para o lado direito. O chapéu de xi fica igual a 1 sobre 4 π2 xi2 F chapéu de xi. Qual é a solução? Aí você volta. Quem é u de x? Quando eu volto, a minha transformada de Fourier inversa transforma um produto em uma convolução. Quem é a transformada de Fourier desse cara aqui? Uma constante c vezes x elevado a n menos 2. Para aquele resultado ali. Convolução com f. Certo? Então aqui a gente prova o resultado que a gente... Claramente tem algumas tecnicalidades, mas heuristicamente o argumento é esse, tá? O argumento que prova que a solução disso aqui é dada por esse cara aqui. Por fim,
esse contexto pode ser generalizado. Eu posso definir o laplaciano de uma forma fracionária, se eu quiser, né? Se eu quiser resolver a seguinte equação, menos laplaciano elevado a uma potência, digamos aqui, beta sobre 2, de f igual a 0. O que é isso aqui? Desculpa, menos laplaciano, beta sobre 2 de u igual a f. Quem é a solução dessa EDP? Primeiro você tem que entender o que essa EDP é, né? Então, eu vou definir essa EDP como sendo uma solução dessa EDP, se somente se, eu vou olhar no espaço de Fourier, né? Menos laplaciano elevado a beta sobre 2 de u. Isso aqui nada mais é do que 4 π2 xi2 elevado a beta sobre 2 u de xi igual a f de xi. U é a solução dessa equação se somente isso aqui vale. Né? Porque isso aqui é o laplaciano, é como se eu pegasse esse cara ali e elevasse ao beta sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a definição. Quem é a solução desse cara? A solução desse cara aqui, o chapéu de xi é igual a 1 sobre 4π ao quadrado elevado a beta sobre 2 vezes xi elevado a beta vezes f chapéu de xi. Então, quando eu voltar, o de x vai ser igual a uma constante sobre xi elevado a beta volta para x elevado a n menos beta, convolução com f. Ou seja, a solução dessa EDP aqui, eu estou definindo nesse sentido aqui de Fourier, isso aqui é a definição, é dada por essa função aqui. Em particular, quando beta é 2, isso aqui volta para a minha equação de Poisson original, equação de Laplace. Tá? Mas eu podia pensar em outros betas. Por exemplo, se eu pensasse no beta igual a 4, se eu pensasse isso aqui é chamado laplaciano fracionário. Se eu pensasse no bilaplaciano, você estaria resolvendo, olha que interessante, você estaria resolvendo a EDP menos laplaciano do laplaciano de u igual a f. Ou seja, isso aqui é um EDP de ordem 4. Laplaciano do laplaciano de u igual a f. Eu estou tirando os menos aqui porque tem 2, né? Mas a solução do laplaciano de u igual a f é dada por isso aqui, quando beta é 4. Tá? Então, aí vocês veem também que a vantagem, ou ponto de vista diferente de análise de Fourier nesse contexto. Tá? Agora, vocês sabem deduzir a solução fundamental de duas maneiras diferentes. Ou pegando a função radial e fazendo a conta, ou simplesmente fazendo isso aqui. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do dia hoje. Desculpa ter passado aí 6 minutos. Nos vemos, então. Hoje à noite eu vou postar algumas notas de aula. O que está no livro do Evans eu não vou reescrever, tá? Vou reescrever só essa partezinha aqui mais de comentário. E hoje à noite tem uma lista para vocês fazerem no site também, para entregar na próxima quarta, tá? Sexta-feira a gente não tem aula. Nós nos reunimos de novo na próxima segunda-feira, às 3h30 da tarde, tá, gente? Obrigado pela presença. Quem quiser entregar a lista, estou recebendo aqui a primeira lista, tá?